Está dando certo? Então vamos. O pessoal do fundo está conseguindo ver? Mais ou menos? Daí eu desapareço. Pronto. Não, pior. Eu estou nas luzes, diretor? Assim para mim não. Não? Escuro, você não aparece. Sim, mas daí tem que pôr no escuro para filmar. Tava bom. Não dá para abrir, Flávio? Bom, é que eu vou lendo também. Então vamos lá. Mais de improviso, muito boa noite, desculpem a nossa falha, vamos desse jeito, né? Agora sim, vamos lá. Então, boa noite. Aconteceu um probleminha hoje, o Maida não pôde vir, então foi um pouco atabalhoado o jeito aqui. Se tiver com algum probleminha, erro de alguma coisa, por favor, perdoe-me. Vamos lá, nós estamos começando então o capítulo 17, no limiar das cavernas. Esse capítulo é um pouco difícil, então vamos tentar nos abstrair de algumas imaginações, né? Depois nós vamos subir e tentar observar bem a lição. O capítulo 16 termina assim, né? O Calderaro com o André Luiz conversando. Eles iam encontrar com a Cipriana, que eles iam fazer uma incursão nas cavernas. O assistente se dispunha a retirar-se, fitou-me demoradamente e rematou: o louco em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que, deliberadamente, fugiu às realidades da vida do universo, criando regiões purgatoriais para si mesmo. A cabeça da pessoa é que vai criar o seu céu ou o seu inferno. Então vejam, não existe uma região, mas tanto formamos aquilo que acabamos criando. Fixei o instrutor reconhecidamente. Sim, havia entendido. E ponderando a lição da manhã, segui o orientador que, silente, abandonava o campo da observação, a fim de mais tarde nos avistarmos com os benfeitores que visitariam as cavernas em missão de amor e paz. Então, fim do capítulo 16, iniciado o 17. Eu vou correr um pouquinho para a gente chegar no tempo. Reunidos agora Calderaro e eu, a comissão de trabalho socorrista que operaria nas cavernas de sofrimento, fui surpreendido pela expressão da irmã Cipriana, que chefiava as atividades dessa natureza. Lembramos quem é a Cipriana, né? Aquele espírito altamente hierarquizado que separou aqueles dois amigos do passado, né? Um encarnado e um desencarnado. Avistando-me ao lado do assistente, perguntou Cipriana com singeleza, feitas as saudações usuais: pretende o irmão André seguir em nossa companhia? O abnegado amigo respondeu que o próprio instrutor Eusébio lembrara a conveniência de minha visita aos abismos purgatoriais. Esclareceu que eu me achava interessado em obter informes da vida nas esferas inferiores, para os relatar aos companheiros encarnados, auxiliando-nos na preparação necessária à ciência do bem viver. A diretora ouviu bondosa e objetou: agora vamos lá, hein? A gente reclama às vezes que não vai fazer determinado trabalho, a gente faz as preces à noite, mas não lembra muito bem para onde foi. Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa, em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Então, até essas observações, tudo bem. Agora aqui em vermelho. Era para ser vermelho, está marrom. Aqui. É alguém que aborreceu as bênçãos, o louco em geral. Opa, não, pulei, desculpem. Sim, a sugestão de Eusébio é valiosa em se tratando de observações preliminares do baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades.
O André Luiz já tinha ido para vários lugares, já tinha um conhecimento, né, interessante, mas ele não podia ir. Vejam como são as coisas. Pô, mas eu já sei, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu conheço, mas certas situações a gente não pode enfrentar por falta de preparo emocional. Aqui no caso era emocional no sentido de que talvez houvesse um choque, ele poderia não estar preparado para aquela situação, porque o André Luiz ainda tinha algumas coisas, né, a resolver com ele mesmo, como todos nós temos. O André Luiz já estava conhecedor de muita coisa, tinha entendido e assimilado todas as lições, mas ainda faltava alguma coisinha, como falta para todos nós. Fixou em mim o olhar lúcido e meigo, como a lastimar a impossibilidade, e acrescentou: nosso estimado André não tem o concurso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Olha aí. Não temos preparo para determinados trabalhos. É o Zé. A irmã Cipriana. O Eusébio tinha dito para o André acompanhar, mas a irmã Cipriana vetou. Não tem o preparo necessário para aquele tipo de trabalho. E aí às vezes a gente reclama que, né, não, mas eu conheço tudo. No mundo espiritual, como o professor Paulo gosta de nos ensinar, não existe essas questões de, não, vamos improvisar. Não existe improvisação. No mundo espiritual, ou é ou não é. Ou eu estou preparado, ou eu não estou preparado. Sem melindres. Porque se nós nos melindrarmos, é porque o nosso orgulho ainda está vigindo. Uma vez que o orgulho vige, eu não estou preparado. Certo? Afagou-me de leve, com a destra carinhosa, e acrescentou: se nos é indispensável obter difíceis realizações preparatórias, a fim de colhermos o benefício das grandes luzes, é-nos imprescindível a iniciação para ministrarmos esse mesmo benefício nas grandes trevas. Ante o meu indisfarçável desapontamento, a veneranda benfeitora continuou: no entanto, convenhamos que o nosso irmão não se encontra junto de nós sem problemas substanciais a resolver. Vejam então que a Cipriana sabia com quem estava lidando, né? Para aquele, digo de novo, André Luiz já estava preparado para uma série de situações, para aquela específica ainda não. Cada situação a que somos conduzidos é portadora de ocultos ensinamentos para o nosso bem. Os desígnios superiores jamais nos propõem questões de que não necessitamos na área das circunstâncias. Tudo o que nós fazemos, encarnados inclusive, são as programações que nós temos. Nosso livre-arbítrio nos determina se faremos ou não faremos, como faremos. Só que aqui o que ela diz? Os desígnios superiores jamais propõem questões que não necessitamos. Tudo que nós passamos, nós precisamos passar. Tudo que nos é necessário aprender, nós iremos aprender. Continua ela: se Eusébio foi levado a sugerir essa oportunidade, é que André Luiz tem nestes sítios urgente serviço a prestar. Considerando, porém, as responsabilidades que me cabem, não posso autorizar que nos siga em todos os passos. Contudo, convido o irmão Calderaro a permanecer em companhia do prestimoso aprendiz no limiar das cavernas, sem descerem conosco. Mesmo aí, estudioso que é, ele encontrará inesgotável material de observação, sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas, para as quais ainda não se aprestou convenientemente. E aí eu reclamo que certos serviços não me são dados. E eu estou falando encarnados. Não, mas eu conheço, né? Eu já estudei, eu já fiz isso, eu já ouvi.
eu não estou preparado. Quando nós estivermos preparados, Deus nos abre o caminho. Nos falta compreender isso. Não é o que eu quero, é o que eu posso. Se eu não posso, eu não terei. Eu ainda não tenho o talento, eu enterrei na terra aquele talento, eu não passei aquele talento adiante. Eu não proliferei alguma coisa, algum conhecimento que eu não tenho. É a mesma coisa aqui o André Luiz. Então veja, o ensinamento da Cipriana é básico para qualquer serviço que nós façamos durante o nosso dia a dia ou até mesmo na casa espírita. Não adianta querermos, é necessário saber se nós podemos. Laceravam-me o coração as vozes lamentosas dispersas a se evolarem para o céu de fumo. Aqui o André Luiz e o Calderaro já começaram a andar ali, nos limites das cavernas. Eles não entraram, vejam só. Eles estão nos limites, né? A gente está na fronteira, não entrou. E ele ali já começa a observar essas situações difíceis. O que eu quero voltar no slide anterior é o seguinte: sem necessidade de enfrentar situações embaraçosas. Então, muitas vezes, algumas questões nos deixam ali intranquilos, sem saber o que fazer. Se aqui no limiar das cavernas ele já estava se impressionando, imagina se entrasse. Não era o momento, não estava preparado para tal. Não eram lamentações apenas. A proporção que nos adiantávamos descendo, modificava-se a gritaria. Ouvíamos também gargalhadas e imprecações. O que são imprecações? São xingamentos, são toda forma de ofensa que a gente puder entender. Estacamos em enorme planície pantanosa, onde numerosos grupos de entidades humanas desencarnadas se perdiam de vista, em assombrosa desordem, à maneira de milhares de loucos, separados uns dos outros, ou aos magotes, né, aos grupos, segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. O negócio lá é feio, hein? Como é que é aquela frase mesmo? Dize-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. Mas o Emmanuel nos ensinou outra. Dize-me o que pensas e eu dir-te-ei com quem andas. Olha aqui. Segundo a espécie de desequilíbrio que lhes era peculiar. Cada um de nós tem um desequilíbrio. Temos vários, mas tem um que é aquele. É ali que nós vamos. Nós vamos nos associar com quem nós estamos associados enquanto encarnados. A vida é lá, certo? Aqui não é, aqui é a escola. Então, quando eu voltar para lá, eu não posso querer um céu se eu só penso coisa que eu não devo. Aliás, ô Flávio, você já está nessa situação, encarnado, mas com esses desencarnados que já povoam a sua, né, ambiência espiritual, está na psicosfera espiritual. Você já se encontra lá, na realidade. Aí nós no sábado estamos lendo o Pensamento e Vontade do Ernesto Bozano. Daí a gente não sabe por que Jesus diz: quem pensou em cometer adultério já o cometeu. Olha o pensamento onde é que vai. Nesse momento eu atraí todos aqueles adúlteros como eu. Né? Eu pensei só, eu não cometi nada, eu só pensei. Mas eu atraí todo mundo. Por quê? Espécie de desequilíbrio. É complicado. Não me era possível calcular a extensão da várzea imensa, e ainda que houvesse marcos topográficos para tal apreciação, o nevoeiro era demasiado denso para que se pudessem computar distâncias. Comentários? A doutora falou isso para nós, né, Fábio? Pega o microfone, por favor. Quando a gente ficou emocionado que a gente foi fazer a questão lá do pão do Chico, lá na Praça da Sé, que a gente foi distribuir lá, aí eu não aguentei, né? Você conhece o seu amigo, eu fui perguntar para a doutora, mas por que a gente não faz esse trabalho? Foi tão bacana, tão bonito. Porque o trabalho é especializado.
cada grupo é mais afeiçoado a um determinado tipo de trabalho, que é o que o professor Paulo fala também, que você lembrou bem. Você só vai fazer o trabalho específico que você está preparado. O que não é possível fazer, você não vai fazer. Agora, o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte: não é que nós estamos condenados a isso. Isso aqui é só uma observação do André Luiz. É porque ainda é tempo de nós começarmos a modificar o nosso pensamento. Em modificando o pensamento, eu modifico as minhas ações. Como o Tiago nos ensinou. Onde é que começava o pecado? No pensamento. Pecado é erro. Então o erro começa no pensamento. Né? O que Jesus dizia? A boca fala do que está cheio o coração. Não é o que entra, mas o que sai da boca que preocupa. É aqui. Então ainda dá tempo. Eventualmente, né, nós temos os nossos deslizes, como não? Só que quando pensar alguma coisa, tenta desfazer esse pensamento o mais rápido possível, para que não haja, aquele pensamento não tome corpo, e quando eu falo corpo, é corpo mesmo. E as pessoas que sofrem da vista, que não enxergam, então eles se sentem melhor, né? Porque eles não enxergam muito. Exatamente. Isso aí é Cáritas, né? Os bem-aventurados da expiação, é Cáritas. Pareceu-me que aquele povo desencarnado não se dava conta da própria situação, pelo que me foi possível ajuizar de início. Toda essa gente permanece, porém, desamparada e entregue a si mesma. Ele pergunta para o caldeirado. Então, quer dizer, estava todo mundo lá jogado, né? E aí, está todo mundo sem amparo? O que o caldeirado disse? Não. Funcionam por aqui inúmeros postos de socorro e variadas escolas, em que muita gente pratica a abnegação. Os padecentes e as personalidades torturadas são atendidas, agora sim, de acordo com as possibilidades de aproveitamento que demonstram. Como é que eu quero receber ajuda se eu não quero ser ajudado? Estou aqui fazendo a minha consulta, estou muito ruim, as situações da minha vida estão difíceis, e aí eu venho fazer o tratamento espiritual. Eu chego correndo, né? Não assisto a palestra preparatória, aí entro, saio correndo porque eu estou atrasado. Toda semana, né? E aí durante o dia eu explodo, eu não consigo me controlar e por aí vai. O tratamento vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque eu não aproveito, eu não demonstro que eu quero aproveitar. Ajuda-te que os céus te ajudarão. Quando a gente fala que tem que chegar um pouquinho antes dos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, para que é? Para ir se preparando, para entrando no clima, aí chega lá em cima, correndo, eventualmente, né, São Paulo é complicado, eventualmente, uma vez ou outra, isso consegue, né, agora, hoje mesmo eu cheguei desse jeito correndo, mas eu já vim tentando me preparar no carro e no metrô. Agora, não adianta chegar correndo, sair correndo. Eu também, né, não trabalhei direito, porque eu não trabalhei o meu mental. Aquele trabalho que para mim deveria ser uma escola, não está sendo. Porque eu também não assimilei, eu estou com pressa. Eu quero ir embora correndo. Aqueles 10, 15 minutos que a gente fica ali conversando para tirar alguma dúvida, eu quero ir embora, não estou prestando atenção. Ou eu estou fazendo uma conversa paralela enquanto o orientador da sala está explicando. Eu não estou o quê? Minha possibilidade de aproveitamento não está demonstrada. Então eu não vou melhorar. Estampou complacente expressão no rosto e considerou: as regiões inferiores jamais estarão sem enfermeiros e sem mestres, porque uma das maiores alegrias dos céus é a de esvaziar os infernos. Compreendemos, né? Nenhum lugar fica desamparado. Nós procuramos o desamparo. Eles tentam ajudar, mas eu não quero ser ajudado.
E depois eu fico lá me vitimizando. Ninguém quer saber de mim. Deus me abandonou. Quando na realidade fui eu que abandonei a Deus. Deus é fiel. Eu sei. E eu sou fiel a Deus? Vendo bandos de seres a se locomoverem no ar, quase a nos rentear, recordei que em nossa colônia as faculdades de volitação não eram comumente exercidas para não melindrarmos aqueles que não possuem, que as não possuíam desenvolvidas. Então, no nosso lar, quando eles percebiam que a pessoa não conseguia volitar, eles não volitavam, para não deixar a pessoa constrangida. Mas ali, criaturas de baixas condições se moviam nos ares, embora a poucos metros do solo. Então não volitavam tanto, subiam um pouquinho ali, 2, 3 centímetros, mas já era o suficiente para mostrar para os outros espíritos que eles podiam fazer aquilo. Então eu já sou superior a vocês, porque eu estou aqui 2 centímetros acima, subi numa gilete e passo a fazer discurso. É mais ou menos isso. Calderaro, porém, explicou: não te surpreendas. A volitação depende fundamentalmente da força mental armazenada pela inteligência. Eu posso. Eu sei que eu posso. Então eu vou fazer. Importa, contudo, considerar que os voos altíssimos da alma só se fazem possíveis quando a intelectualidade elevada se alia ao amor sublime. Há espíritos perversos com vigorosa capacidade volitiva, apesar de circunscritos a baixas incursões. São donos de imenso poder de raciocínio e manejam certas forças da natureza, mas sem característicos de sublimação no sentimento, o que lhes impede grandes ascensões. Então o espírito altamente preparado, ele vai aonde ele quiser, do jeito que ele quiser. Eu lembro da doutora falando de Jesus, que ele passeia pelas galáxias. Ele pensa, ele já foi para o outro lado do universo. Nós ainda temos esse probleminha. Estamos em franca evolução. Mas aqui, veja o que ele diz: inteligências, mas sem amor. Muitos de nós somos assim. Eu até brinco às vezes com o Hugo, que eu sou mais racional, ele é mais emocional. Então a gente precisa um do outro para poder ver se consegue andar. Porque sozinho, papai Hugo, não dá muito certo. E a gente precisa começar a trabalhar isso aí. É claro que é sempre uma brincadeira, mas veja que são situações que a gente precisa começar a se policiar. Não basta apenas ser racional, eu preciso de amor, porque senão eu não vou saber usar o raciocínio pleno. Porque se eu vou raciocinar, eu preciso de amor para poder explicar o meu raciocínio. Eu não tenho, então a pessoa não vai entender. Da mesma forma que quem tem muito amor, ele também precisa se policiar para não encher de balda aquela pessoa, porque ela também precisa de um impulso intelectual. Tem que estar tudo casado. É o que o Calderaro nos ensina aqui. No que se refere, entretanto, às entidades admitidas à nossa colônia espiritual, ainda em grande número incapacitadas de usar tal vantagem, o fenômeno é natural. Todos temos essa capacidade. Mas alguma dificuldade nós temos que não conseguimos utilizá-la. É mais fácil recolher criaturas de maiores cabedais de amor com reduzida inteligência e convivermos com elas no processo evolucionário comum, do que abrigarmos pessoas sumamente intelectuais sem amor aos semelhantes. Com estas últimas, a vida em comum, no sentido construtivo, é quase impraticável. Neste capítulo da volitação, portanto, impede observar que os corvos voam baixo, procurando detritos, enquanto as andorinhas se libram alto, buscando a primavera. É uma boa analogia. Todos voam, só que uns preferem voar baixo, porque eles querem o que está ali no chão. Outros querem voar mais alto para poder chegar num outro lugar. É o caso das andorinhas. Diga, seu Sebastião. As regiões umbralinas, elas estão
estão bem distantes das colônias, né? Bem próximo da terra, não é isso? Bom, como nós aprendemos, do resto do chão a 1 quilômetro é umbral médio. A 950 metros, perdão, é umbral médio. Os últimos 50 metros para dar 1 quilômetro é umbral leve. Estes últimos 50 metros são as câmaras retificadoras em nosso lar já. Certo. E depois do resto do chão para baixo é umbral grosso. Né? Isso é só técnico. O instrutor, feito o reparo, perguntei, lembrando-me das injunções terrenas. Mas e as necessidades de subsistência? O instrutor não se fez de rogado e informou. Não lhes falta quanto às exigências essenciais de socorro e de manutenção, como ocorre num nosocômio da esfera carnal. Todos eles, então, recebem amparo. Referindo-nos ao manicômio, esclareço agora que minha intenção ao visitar um hospício em tua companhia foi justamente o de preparar-te para a excursão que ora efetuamos. Então o Calderaro já estava fazendo ali o passo a passo para o André Luiz enfrentar aquela situação. Assim é conosco também. Eu não posso pedir para trabalhar durante o meu sono físico se eu não me preparo durante o dia. E é o dia inteiro. Eu não posso vir aqui para o centro trabalhar nas mesas nas salas de desenvolvimento mediúnico se eu não me preparar durante o dia. Por isso o livro Desobsessão do André Luiz é um livro de cabeceira de boas práticas. É daquela forma que eu devo agir diariamente. Mas como eu ainda não consigo, pelo menos no dia dos trabalhos. E vice-versa, quando eu quiser trabalhar no mundo espiritual enquanto o meu corpo descansa. Temos aqui nessas assembleias de incompreensão e dor infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. Voluntariamente. Ninguém os obrigou. A última palavra é sempre nossa. Já viste em nossa organização espiritual de vida coletiva irmãos sofredores convenientemente amparados. Alguns ainda sofrem estranhas perturbações alucinatórias. Outros são guardados à maneira de múmias perispiríticas, em letargia profunda, aguardando-se-lhes o despertar. Outros povoam vastas enfermarias para se reerguerem espiritualmente pouco a pouco. Aqui, no entanto, se congregam verdadeiras tribos de criminosos e delinquentes, atraídos uns aos outros, consoante a natureza de faltas que os identificam. Voltando à questão do pensamento. Eu me associo a essas pessoas aqui. Muitos são inteligentes e, intelectualmente falando, esclarecidos. Mas sem réstia de amor que lhes exauce o coração, erram de obstáculo a obstáculo, de pesadelo a pesadelo. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante pela dureza que nos assinaram os sentimentos, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontravam no momento do trânsito entre as duas esferas. E, dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio a que imprevidentes se precipitaram. Somos nós, com os nossos pensamentos equivocados, às vezes aquelas vontades de vingança, alguma situação que nos deixou nervoso que a gente não consegue esquecer. Não é que nós iremos para essas regiões aqui, mas fica difícil do plano espiritual nos auxiliar se nós permanecermos com este tipo de pensamento. O mais leve possível. Veja, qualquer situação nossa aqui, quando eu venho então para o tratamento espiritual, se eu estiver pensando outras coisas que não tentar me modificar naquele sentido,
tentar esquecer algumas situações difíceis, tentar esquecer que algumas pessoas me ofenderam, não vai dar muito certo. Claro que aqui nós estamos no mais profundo dos materialistas, naquele que quer a vingança, naquele que não fazia outra coisa que não prejudicar os outros, que acabou prejudicando a si mesmo. Né? Como ele falou aqui, delinquentes, criminosos. Mas um pensamento um pouco desregrado, que começa a se tornar corriqueiro, acaba nos associando a essas pessoas aqui. Vejam que é aí que é o voluntariamente. Então, sempre que nós pensarmos alguma coisa que a gente sabe que não é muito boa, tenta modificar o pensamento no momento, na hora. Pense em outra coisa. Faz uma prece. Pede para Jesus para nos ajudar a pensar outra coisa. Se tiver muito difícil, abre o Evangelho, abre um livro edificante, qualquer coisa. Mas a gente não pode ficar com um pensamento incrustado o tempo inteiro, sabendo que ele não vai nos levar a lugar nenhum. Retardam-se às vezes anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela insistente permuta de energias uns com os outros, passam em geral a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. E é aí que os pensamentos se comungam, se convergem e a gente não consegue sair daquela roda viva. O érebo da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Érebo é uma zona que fica entre a terra e os infernos profundos. Né? Seria um purgatório, vamos dizer assim. Mas é daqui de baixo para baixo. Tá? Isso aí era o érebo. Os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Elas existem. O inferno, que a gente está acostumado, com um terceiro, né? Um diabinho com seu tridente, um caldeirão ali nos espetando, isso não existe. Estes infernos aqui, nós criamos com os nossos pensamentos. E é bem pior, porque a gente não tem quem culpar. Aqui os avarentos, os homicidas, os cúpidos, os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima. Aí o seu Sebastião nos lembrando de um outro tipo de cegueira. Ninguém enxerga nada, só aquilo que quer. Eu vou dar uma passada mais rápida. Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Em melhorando. Então, quer dizer, o plano espiritual percebe que nós estamos com um pensamento diferente e vem nos socorrer. A mesma coisa aqui encarnados. Começamos a modificar o nosso pensamento, o tratamento espiritual passa a fazer efeito. Nossa, agora eu melhorei. Por quê? Porque meu pensamento se modificou, porque eu já estou pronto para isso. Autoridades mais graduadas da nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas. Vejam que não é julgamento. Eles perceberam que melhoramos, então eles vão improvisar uns tribunais para que a gente seja educado. Cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador através de reencarnação na crosta terrestre ou de tarefas laboriosas no seio da natureza. Quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Então nós ferimos a lei e ofendemos a quem? A Deus? Não, a nós mesmos. Deus nos ama a todos. Nós ofendemos a lei que Ele nos colocou para que pudéssemos conviver e chegar até Ele. Não aceitamos isso. E aí
Deus nos dá mais uma chance. Vejam como tudo é bem preparado, dependendo do nosso posicionamento. Por isso que o Clarence pergunta para o André Luiz: você quer melhorar? Aí o André Luiz diz: eu quero. Então o Clarence dá a ele a oportunidade. A pergunta que nós temos de fazer para nós mesmos diariamente, durante as orações e o exame de consciência que Santo Agostinho nos diz na pergunta 919A, respondendo a Kardec: eu quero melhorar? Sim ou não? Diariamente eu preciso fazer essa pergunta para mim. Aí eles passam por um grupo de espíritos materialistas. O André Luiz ficou conduído, né, com aquelas situações difíceis. E aí ele coloca o seguinte: quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: que fazes? Seria inútil, impossível é reajustar, num momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. E impulsionando-me para a frente, concluiu: Vamos, consumirias muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Nas salas de desenvolvimento mediúnico, não adianta ficar falando um monte de coisa para aquele espírito que muitas vezes não está preparado para ouvir. Precisamos conversar com ele, para ele tentar pensar em Jesus. Muitas vezes nem dá para falar a palavra Jesus, porque ele pode ter algum problema com isso, né? Então a gente tem que, com muito tato, se colocar à disposição do plano espiritual superior e deixar que eles nos intuam. Assim é conosco também. Será que diariamente o nosso mentor, o nosso anjo de guarda não fica dizendo alguma coisa para nós? Eu não quero melhorar. Então eles não vão perder tempo. Quando eu estiver disposto, eles tentam me ajudar.